Se você acha que sabe tudo sobre dinossauros, é melhor assistir até o final porque vou te mostrar algumas coisas que vão te deixar de cabeça para baixo. E se em algum momento você aprender algo que nunca soube, deixa o like e se inscreve no canal, vai valer a pena. O Tiranossauro Rex era o predador no topo da cadeia alimentar do Cretáceo Superior na América do Norte. 13 metros de comprimento, armado com dentes do tamanho de bananas que não fatiavam, esmagavam. O T-Rex tinha a maior força de mordida já medida em qualquer animal terrestre, 12.800 libras. Para comparar, um crocodilo de água salgada chega a 3.700. Análises modernas indicam que o adulto era coberto de escamas, não de penas, apesar de tudo que você já ouviu. Os filhotes podem ter tido alguma cobertura plumosa que desaparecia com a idade. E aqueles bracinhos não eram inúteis. Cada um conseguia levantar 180 quilos. Grande pergunta: caçador ou necrófago? As evidências apontam para os dois. Os olhos voltados para a frente davam excelente percepção de profundidade, mas o tamanho gigantesco limitava a velocidade a cerca de 20 km por hora. Caçava quando podia e se servia de carcaças quando era conveniente. Dominou seu ecossistema por 2 milhões de anos, até o asteroide encerrar tudo há 66 milhões de anos. O rei dos dinossauros fez jus ao título. Os Velociraptors viveram na Mongólia há cerca de 75 milhões de anos e eram cobertos de penas. Sabemos disso pelos pontos de fixação preservados nos ossos dos braços, os mesmos que pássaros modernos usam para suas penas de voo. Tinham uma garra em forma de foice em cada pé para dilacerar a presa, não para imobilizá-la como o filme sugere. Caçavam em bando? Provavelmente não. O famoso fóssil mostra um único Velociraptor travado em luta com um Protoceratops. Nenhum bando à vista. Eram inteligentes para dinossauros, mas não abriam portas nem coordenavam ataques militares. Do tamanho de perus, emplumados e provavelmente solitários. Ainda perigosos para presas pequenas. Só não o que Hollywood te vendeu. O crânio do Triceratops media até 2,5 metros. 1/3 de todo o corpo era a cabeça. Aqueles 3 chifres não eram só enfeite. Fósseis mostram feridas perfurantes, cicatrizadas em suas gorjas e chifres. Eles brigavam entre si por território ou parceiros. A gorja gigante protegia o pescoço dos predadores, especificamente do T-Rex. Os dois viveram na mesma época e no mesmo lugar. Foram encontrados ossos de Triceratops com marcas de dentes de T-Rex. A relação era direta. O T-Rex caçava, o Triceratops revidava. Um adulto pesava cerca de 9 toneladas e conseguia correr a 35 km por hora. Uma chifrada direta empalava quase qualquer coisa. Eram herbívoros, usando o bico para cortar vegetação resistente. Um dos últimos dinossauros não aviários a existir, viveu até o evento de extinção final. O estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz, cerca de 80 gramas num animal de 5 toneladas. Por décadas, cientistas acreditaram que ele tinha um segundo cérebro no quadril. É um mito. Era só um agrupamento nervoso ampliado, comum em muitos animais. As placas ao longo das costas não eram armadura, frágeis demais para isso. Provavelmente regulavam temperatura corporal ou serviam como estruturas de exibição para atrair parceiros. A arma de verdade era o rabo, 4 espinhos de até 1 metro cada. Essa formação os paleontólogos chamam de Tagomizer, nome que veio de uma tirinha do Far Side e foi adotado pela ciência porque não existia nenhum termo técnico antes. Fósseis mostram esses espinhos perfurando ossos de alossauro. O estegossauro viveu há 150 milhões de anos, no final do Jurássico, extinto 80 milhões de anos antes de o T-Rex existir. Eles nunca se encontraram. Apesar do cérebro minúsculo, sobreviveu por milhões de anos. Se você está curtindo essas informações e aprendendo coisas novas sobre esses animais absurdos, esse é o momento de apertar o like e se inscrever no canal. Tem muito mais vindo por aí. O brontossauro ficou sem existir por mais de 1 século. Em 2015, uma análise óssea detalhada o ressuscitou.
O brontossauro voltou como um gênero separado. Os dois eram saurópodes, gigantes de pescoço comprido que dominaram o Jurássico. Os adultos chegavam a 22 metros e pesavam cerca de 17 toneladas. O pescoço não conseguia se erguer muito acima dos ombros. Varriam a vegetação lateralmente como aspiradores de pó vivos. Engoliam pedras, chamadas gastrólitos, para triturar matéria vegetal no estômago, como fazem as aves modernas. Botavam ovos e provavelmente não cuidavam dos filhotes após a eclosão. Os jovens estavam por conta própria desde o início, vulneráveis a predadores. O tamanho descomunal dos adultos era a proteção. Nada derrubava um animal saudável de 17 toneladas sem risco enorme. Viajavam em manadas e pegadas fossilizadas mostram que mantinham os jovens no centro do grupo. Montanhas de músculo que moldaram os ecossistemas por onde passavam. O anquilossauro era uma fortaleza ambulante. 4 metros de largura, coberto da cabeça à cauda por placas ósseas chamadas osteodermas, fundidas diretamente na pele. Até as pálpebras eram blindadas. Os predadores enfrentavam uma carapaça quase impenetrável. A clava da cauda pesava cerca de 30 quilos de osso sólido e podia balançar com força suficiente para quebrar o tornozelo de um T-Rex. Não era especulação, era estratégia de sobrevivência. Predador aleijado é predador morto. Chegava a uns 10 km por hora, então evoluiu para parar e lutar. Baixo no chão, protegido por todos os lados, com uma marreta na cauda. Virar o animal era a única opção real para os predadores, mas chegar perto o suficiente para tentar significava entrar no alcance do taco. Viveu ao lado do T-Rex no Cretáceo Superior da América do Norte e claramente sobreviveu tempo suficiente para provar que a estratégia funcionava. A resposta da natureza para ser lento, tornar-se indestrutível. O espinossauro era maior que o T-Rex. Até 15 metros de comprimento, crânio em forma de crocodilo e uma vela nas costas chegando a quase 2 metros de altura. Por décadas, foi reconstruído como um predador bípede típico que por acaso comia peixe. Aí novos fósseis mudaram tudo. Tinha ossos densos, sem cavidade medular, parecido com pinguins e hipopótamos. Pés planos e possivelmente palmados. A cauda era alta e em formato de remo. Não era um predador terrestre. Era semi-aquático. Passava boa parte do tempo em rios caçando peixes como um crocodilo de 15 metros. A vela pode ter ajudado na natação ou na atração de parceiros. Os braços eram proporcionalmente maiores que os do T-Rex, úteis para segurar presas escorregadias. Viveu no norte da África há cerca de 95 milhões de anos. Provavelmente nunca encontrou o T-Rex. Continentes diferentes, épocas diferentes, nichos ecológicos diferentes. O maior dinossauro carnívoro nunca competiu pela mesma presa. Um monstro de tipo completamente diferente. Pterodátilos não eram dinossauros, eram pterossauros. Um grupo completamente separado de répteis voadores. Mesma época, ramo completamente diferente da árvore evolutiva. Pterodáctilo nem é um nome científico correto. É um termo informal que engloba vários gêneros. O Pterodactylus tinha envergadura de cerca de 1 metro. Não exatamente aterrorizante, os verdadeiramente gigantescos, como o Quetzalcoatlus, chegavam a 11 metros de envergadura, maiores que aviões de pequeno porte, e tinham a altura de girafas quando pousados. Não batiam as asas constantemente. Provavelmente planavam em correntes térmicas como albatrozes modernos, cobrindo grandes distâncias com o mínimo de energia. Seus ossos eram ocos e incrivelmente frágeis, razão pela qual fósseis completos são raros. Foram os primeiros vertebrados a alcançar o voo ativo, desenvolvendo asas 150 milhões de anos antes das aves existirem. Quando o asteroide impactou, foram extintos, mas já estavam em declínio, superados pelas aves. Um experimento paralelo no voo que durou 160 milhões de anos. Mosasauro e plesiosauro. Nenhum dos dois era dinossauro. Dinossauros eram animais terrestres por definição. Mosasauro e plesiosauro
Eram répteis marinhos de linhagens completamente diferentes. O mosasauro era essencialmente um lagarto marinho de 15 metros com nadadeiras, mais próximo dos lagartos monitores modernos e das cobras do que de qualquer dinossauro. Dominou os oceanos do Cretáceo Superior como predador de topo. Mandíbulas com dupla articulação permitiam engolir a presa inteira. O plesiosauro tinha aquele pescoço longo característico, corpo compacto e 4 nadadeiras em forma de remo. Apesar de um século de comparações com o monstro do Lago Ness, foi extinto há 66 milhões de anos. Nenhum dos dois pisava em terra firme. O mosasauro apareceu em Jurassic World comendo tubarões. Certo no espírito, errado na escala. Os de verdade comiam peixe, tubarões, répteis marinhos menores e provavelmente uns aos outros. Reinos separados, extinções separadas, mesmo asteroide. O alossauro era o T-Rex do Jurássico, o predador dominante de 150 milhões de anos atrás, 80 milhões de anos antes do T-Rex existir. Até 12 metros de comprimento, dentes serrilhados feitos para cortar, não para esmagar. Atacava de forma completamente diferente, mandíbulas menos potentes, mas velocidade de mordida muito maior. Usava a mandíbula superior como um machado, golpeando a presa e causando perda massiva de sangue. Foi atrás dos saurópodes, que pareciam grandes demais para qualquer predador individual dar conta. Sítios fossilíferos mostram múltiplos espécimes de alossauro ao redor de carcaças individuais de saurópodes. Caça cooperativa ou oportunismo coletivo? Ainda não está claro. Mas abatiam os maiores animais da época. Seus braços eram totalmente funcionais, com 3 garras. Dominou a América do Norte e Portugal no Jurássico, preenchendo o nicho de grande predador antes de a deriva continental embaralhar tudo. O rei predador original. Tudo aquilo que tornou o T-Rex famoso, o alossauro fez primeiro. O giganotossauro rivaliza com o T-Rex em tamanho, mas viveu 8 milhões de anos antes, na América do Sul. Cerca de 13 metros de comprimento, 7 toneladas, crânio de quase 2 metros. A força de mordida era menor, mas a estratégia era diferente. Abria feridas enormes e esperava a perda de sangue fazer o trabalho. Caçava o Argentinosaurus, um dos maiores animais terrestres de todos os tempos. O que sugere caça em grupo. Nenhum predador individual derruba um saurópode de 70 toneladas sozinho. Vários giganotossauros agindo em conjunto é a única explicação que faz sentido. Proporção cérebro-corpo inferior à do T-Rex, mas instintos perfeitamente adequados. Existiu num mundo de gigantes, caçando gigantes. Quando alguém pergunta o que poderia derrotar um T-Rex, o giganotossauro entra na conversa. Tamanho parecido, armas diferentes, continente diferente. O Dilophosauro não cuspia veneno. Não tinha gola. Jurassic Park inventou os dois. O animal real tinha cerca de 6 metros de comprimento e 2 cristas no crânio frágeis demais para o combate. Provavelmente estruturas de exibição. Nenhuma glândula de veneno foi encontrada em qualquer fóssil de dinossauro. O filme precisava tornar um dinossauro menor perigoso numa única cena. Então adicionou ficção. O Dilophosauro real viveu há 193 milhões de anos no início do Jurássico, um dos primeiros grandes predadores da América do Norte. Seus dentes sugerem dieta baseada em peixe ou forrageamento. Tinha uma curvatura na mandíbula superior, criando um entalhe entre os dentes da frente e os de trás, possivelmente para agarrar presas escorregadias. Sem veneno, sem gola. Um predador legítimo que não precisava de nenhum enfeite de Hollywood para ser interessante. Se você chegou até aqui, é porque você curte conteúdo de qualidade. E a gente agradece muito isso. Deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente, se inscreve no canal para não perder os próximos e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí.